tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu sou Felipe Stucchi, sou ator, iluminador e fotógrafo e sou escritor também. E hoje eu quero apresentar aqui para vocês a videoaula chamada Luz e Palavra Foto Haikus. Antes de mais nada, é importante dizer que essa aula foi realizada com o apoio do PROAC número 39 de 2021, né? Como parte das leis emergenciais de apoio à cultura e de apoio aos artistas, né? Que durante a pandemia tiveram as suas atividades bastante prejudicadas. Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar e contar um pouquinho sobre a minha trajetória com a arte, que se dá muito a partir da literatura, né? Tive uma formação no ensino médio que me permitiu acessar a literatura, né? Ter capacidade de ler, de discutir, de aprender literatura de uma maneira bastante ampla, assim, literatura brasileira, né? E portuguesa, que é o conteúdo básico do ensino médio, mas por intermédio de excelentes professores, né? E a principal delas, vou citar o nome dela aqui, que também é atriz e professora de literatura, Silvana Santoro, um beijo, da Araraquara. E aí, a partir desse contato com a poesia no ensino médio, eu fui para as letras. Eu me formei em letras, estudei letras português e espanhol na Universidade Federal de São Carlos. E ali eu pude ter um contato maior com uma literatura mais acadêmica, né? Se é que se pode dizer assim, né? É complicado porque aí a gente entra na discussão, né? O que é literatura, e eu acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso, né? A meu ver, a literatura é toda espécie de elaboração da linguagem, né? Da linguagem escrita, sobretudo, mas hoje em dia a gente já tem as mídias digitais, todo um cruzamento de linguagens, então com o vídeo, com a imagem, com a internet, com chats, tem até com inteligência artificial, a gente pode fazer literatura, né? Desde que, a meu ver, hoje em dia, penso assim, a literatura pode ser considerada uma elaboração da linguagem para que se expresse algo de maneira artística. E aí o que é isso? A gente pode discutir de mil maneiras, né? Existem várias culturas no mundo que têm a literatura oral, que é transmitida através da fala, através de contos, através de cantigas. Então a literatura é uma coisa muito ampla que pode ser discutida pelos vieses mais diversos, assim. Depois das letras, eu vim para São Paulo, né, onde eu resido desde 2013, para trabalhar com a linguagem do teatro, né, que é uma linguagem tridimensional, sobretudo, né, relacional, quer dizer que obriga com que quem a pratique esteja em relação com as pessoas, né. Então o ator ele tem que estar em contato com o público, por isso até que na pandemia a gente passou por um momento muito difícil, porque a gente teve que usar os recursos todos virtuais, e isso é uma questão, né? Uma dificuldade e ao mesmo tempo uma pesquisa, um mundo cheio de possibilidades quando se tem recursos para trabalhar com isso, né? Então aí eu estudei na Escola Livre de Teatro de Santo André, e ali fui desenvolvendo um trabalho a partir da poesia com o corpo, né? Poesia da construção de cenas. Mas, ao mesmo tempo, eu me tornei fotógrafo, né? Lá na Universidade Federal de São Carlos eu estudei um pouco de fotografia com uma outra amiga minha chamada Catita Alves, uma querida, uma grande amiga e uma grande artista também, que me ensinou a fotografar. Então ela
eu vou fazer com vocês hoje aqui um pouquinho do que ela fez comigo, que é me apresentar conceitos básicos de fotografia e a partir daí entender como a gente pode pensar isso para a cena teatral, talvez, e para a construção de textos ou pequenos vídeos. Tudo bem? Eu vou seguindo aqui o meu roteiro, por isso que eu às vezes olho para baixo. Então eu quero falar um pouquinho da estrutura da aula também, que vai se dar da seguinte maneira. Eu vou falar um pouco sobre a imagem, o que eu penso hoje um pouco sobre imagem, tudo de maneira muito superficial, digamos, né? A gente tem aqui 30 minutos para conversar e discutir, e a partir disso é que vai se dar a minha argumentação aqui, né? Eu vou falar sobre tudo a partir do que eu penso que seja uma imagem. Aí, depois disso, eu falo de alguns conceitos da fotografia e aproximo esses conceitos da literatura. Vou falar um pouco sobre os haikais, ou haikus, que são uma forma poética que tem origem japonesa, alguns valores e conceitos atrelados a eles. E depois vou propor alguns exercícios de escrita ou de criação de imagens. Então, só resumindo aí, essa videoaula vai trazer alguns conceitos, algumas ferramentas para que a gente possa pensar criação. Queria contar uma outra curiosidade, que é que eu percebi como eu fotografava bastante teatro, assim, fotografei várias peças e trabalhei um tempo com isso. Às vezes, quando precisa, eu faço um trabalho mais pontual. Mas eu percebi que quando vinham as provocações das professoras e dos professores lá da Escola Livre, para a criação de cenas, eu criava essas cenas a partir de uma imagem. Vinha na minha cabeça assim, então, sei lá, o tema era X, aí eu pensava, parecia assim, um velho carregando um saco de ossos, um saco com ossos dentro. Parecia uma imagem, aí eu como ator pesquisava todo um trajeto corporal e de ações até chegar nessa imagem que eu gostaria. Essa é uma primeira provocação, né, para quem trabalha com criação e com arte, pensando nessa possibilidade, né, como é que eu crio a partir de imagens? Como é que as imagens podem contribuir para a minha criação? Um outro exemplo, em curta-metragem, a gente pegou uma imagem do O Vampiro, do Edvard Munch. E aí foi isso, assim, a gente observando essa imagem, pensando nas sensações que ela trazia, a gente realizou esse vídeo. A gente imaginou uma história a partir daquela imagem, passamos pela imagem que o Munch produziu, né, no vídeo, então a gente teve ela como uma inspiração. E então esse é um outro exemplo de como que uma imagem, a partir de uma imagem, como é que se criam histórias, né? Qual as perguntas que eu posso fazer para aquela imagem e quais são as perguntas que aquela imagem me provoca. Então, a gente pode, para entender um pouco mais disso, começar a pensar no que seria imagem poética, né? O Saussure, Ferdinand de Saussure, é um pesquisador que fundou a ciência chamada linguística. E lá no começo dessa teorização, ele trouxe umas informações sobre o que seria o signo linguístico. Então ele dividiria esse signo entre significante de um lado e significado do outro. Ambos, significante e significado, seriam a formação de uma coisa só, né? Então, o significante seria a concretude das coisas. Então, por exemplo, quando tem uma palavra, aqui, ó, por exemplo, imagem, essa coisa mais concreta, de tinta ou de som, essa coisa seria o significante, né? O significado seria um valor artificial atribuído a esse significante, né? Então, o significado ele pode ser estabelecido sobretudo pela cultura em que as pessoas estão imersas.
Sendo assim, pode-se imaginar, por exemplo, que a palavra árvore pressupõe a existência de uma árvore real no mundo. Mas, por exemplo, existem infinitas espécies de árvores, infinitas desenhos, formatos, né? São incontáveis. Mas elas existem em si no mundo, né? E aí, então, a gente vê que existe uma correspondência direta entre o significante árvore e o significado árvore. Eu acredito que imagem poética seja um deslocamento de sentido. Então, por exemplo, quando eu digo chuva, a gente pensa na chuva que inclusive cai agora aqui. Talvez vocês consigam escutar. A gente pensa na chuva, né? A precipitação dos vapores, de água, etc, etc. Mas quando eu digo chuva de lágrimas, eu já trago aí um recurso de uma certa elaboração linguística, né? Eu estou dizendo que a chuva é feita de um conjunto de lágrimas, então talvez eu esteja fazendo alusão a um grande sofrimento, a uma forte emoção. Então há um deslocamento de sentido, né? E isso que é interessante para a poesia, né? Eu sempre gosto de me provocar imaginando as coisas com um significado outro. Então, por exemplo, quando eu penso numa janela, eu não gosto de pensar que aquilo é necessariamente uma janela, aquilo pode ser um portal, aquilo pode ser uma íris fotográfica. E a mesma coisa com as imagens, assim. Quando eu fotografava teatro, eu buscava muito... Eu escolhia as imagens que me traziam um significado além de uma mão levantada. Um ator levantou a mão. Eu buscava outros sentidos. Então, o ator levantou a mão e está preocupado. Então, essa mão levantada está pedindo socorro ou essa mão é uma despedida? Não sei, a brincadeira que eu gosto de fazer quando eu crio é essa, assim. É o tempo todo deslocando sentidos, deslocando significados para que a gente aprofunde em temas, camadas e discussões que a gente queira. É muito interessante pensar nas imagens, hoje discussões que estão em voga, né? Imagens, por exemplo, do masculino e do feminino. Isso tudo é convencionado, né? Várias teorias e várias correntes de pensamento atuais trazem da linguística essa questão da convencionalidade dos signos e aplica isso às relações sociais mais diversas. Tudo está atravessado pela linguagem, então eu acredito muito que a poesia tem esse poder subversivo de transformar os significados e os sentidos das coisas. Então esse foi o papo sobre imagem. Aí agora a gente entra um pouquinho rapidamente para falar de fotografia. Vou trazer alguns conceitos básicos, assim, muito básicos mesmo, né? O primeiro deles é o enquadramento. Vocês estão me vendo aqui num quadrado, né? Que é relativo ao sensor do celular que está captando a minha imagem. Então, e poderia ser também relativo ao formato dos filmes, né? Fotográficos em que as imagens eram captadas em grande formato, pequeno formato, 35mm, que é o filme que a gente costumava utilizar, né, de maneira mais doméstica. Existem vários tipos de filme em várias dimensões, grandes formatos ou pequenos formatos, enfim, cada câmera tem a sua maneira de captar esse quadro. E o interessante é pensar como que os elementos vão estar organizados dentro desse quadro. Se a gente for pensar aqui, eu consegui construir um quadrado aqui com um fundo, ó, eu vou levantar aqui para vocês verem, tem toda uma gambiarra aqui, tem umas bagunças ali atrás, assim, aqui ó.
Então eu posicionei as luzes, então estou mais próximo do centro aqui. Então a disposição dos elementos no quadro, ela pode ser chamada enquadramento, né? O que eu observo por uma janela é o que eu chamo de enquadramento, né? O fotógrafo ou o poeta ou o artista, ele vai pensar na disposição desses elementos, né? Me passou pela cabeça aqui imaginar o que seria pensar a disposição dos elementos, sei lá, da Capela Sistina, né? Como vai olhar para o teto e vai imaginar todo o posicionamento daqueles desenhos. Isso é um tipo de enquadramento, né? E o enquadramento está muito relacionado a como a gente dispõe as coisas no espaço. Outro conceito que eu gostaria de trazer para vocês é o conceito de contraste. Então, aqui vocês podem ver no meu rosto, né? Metade do meu rosto está mais iluminada e a outra tem mais sombras. Isso a gente pode chamar de contraste, né? Então, como que eu faço, né, uma imagem com mais ou menos contraste? Quando eu viro para cá, ainda assim esse contraste se mantém. E isso pode ser usado das mais variadas formas, tanto na iluminação cênica, né? Se eu tenho uma luz que vem de baixo, a minha cara automaticamente fica algo mais sombria, né? Se torna algo mais sombrio, uma imagem mais sombria. Então, podemos pensar nessa brincadeira dos contrastes, geralmente entre o claro e o escuro, né? Para criar também significado. Todos esses elementos, né? Tanto o enquadramento quanto o contraste. Agora eu gostaria de falar um pouquinho de saturação, né? A saturação é quando a gente tem cores bem vivas em uma imagem, ou quando essa imagem vai perdendo essas cores. Basta a gente imaginar, por exemplo, uma fotografia antiga. A primeira ideia que vem na nossa cabeça é aquela coisa mais sépia, com as cores mais borradas. Então, aí a gente tem uma falta de saturação. Se a gente for pensar numa saturação mais exagerada, a gente tem, por exemplo, as publicidade, geralmente. Cores muito fortes, cores muito vivas, fotografias cheias de cor. Isso seria uma alta saturação, assim, né? Com essas cores mais marcadas, mais fortes. Então, dito isso, a gente pode pensar então a partir do enquadramento, né? Como é que eu olho para o mundo, né? Se eu olho, por exemplo, a câmera está em cima, eu estou olhando de baixo para cima. Isso traz alguma sensação? Como que se eu mudo essa posição e passo a olhar assim, ó, de cima para baixo, geralmente essas brincadeiras de saturação, de maior proximidade ou angulação da posição da câmera trazem significados, né? E isso tudo precisa ser muito bem pensado quando a gente vai criar imagens. Contraste, né? Com contrastes a gente pode pensar a ideia de oposição de palavras, oposição de posicionamentos, oposição de ideias. Isso tudo a gente pode pensar a partir da ideia de contraste e trazer para a nossa criação literária ou para a nossa criação cênica. A ideia de saturação, a gente pode pensar em reforço, em redundâncias. A redundância é uma figura de linguagem na qual você reforça, né, uma ideia, ou na qual você poderia deixar uma ideia mais apagada, dizer uma coisa mais por cima, não dizer exatamente aquilo que você quer dizer, mas dizer aquilo de uma coisa muito cifrada, como se não quisesse tocar no assunto. Isso tudo a gente pode pensar a partir da ideia de saturação. A partir disso, eu vou partir aqui para a ideia de haikai, porque a ideia é aproximar, pensar a imagem, pensar esses conceitos de fotografia, né? Então, retomando, eu falei um pouco sobre a imagem, né? Sobre essa ideia do significante e do significado,
e apresentei 3 conceitos: o enquadramento, o contraste e a saturação, que podem ser aplicados à criação. Então, eu vou falar do haikai, que é uma breve forma poética japonesa que existe desde antes do século X, e que tem o seu desenvolvimento de diversas formas. Assim, ele geralmente ao longo do tempo ele recebeu diversos nomes porque tinha variadas formas. A forma do haikai que a gente conhece hoje em dia e que se popularizou no Brasil, a partir de algumas coisas que eu vou contar aqui para vocês, ela nada mais é do que um poema com 3 versos e que pode ser, a partir de autores como Paulo Leminski ou mesmo os irmãos Campos, uma forma mais livre, sem necessidade de ter uma métrica fixa. O que é uma métrica? A métrica é a contagem de sílabas de uma frase. Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, 10, que é temos 10 sílabas poéticas aqui, que é a forma clássica do soneto, né? Esse verso que eu falei é um verso do Luís de Camões. Então, o haikai ele era um formato de poema que oscilava entre versos de 5 e 7 sílabas, chegando a ter 5 versos ou um pouco mais. Essa forma foi variando muito ao longo dos anos. Na descrição do vídeo eu vou colocar algumas referências bibliográficas para vocês darem uma procurada. E gostaria de falar um pouco sobre o Basho, que foi um dos grandes, é uma grande referência quando a gente pensa em haikai, né? Os haikais eles estão associados a uma espécie de ética e estética, né? É uma ligação entre essas duas coisas. Então, a criação dos haikais no Japão, na sua origem e na sua consolidação com Matsuo Basho, elas estavam muito ligadas aos valores do budismo e do confucionismo, né? E aí eu vou trazer alguns conceitos aqui, que a gente vai utilizar quando a gente for, por exemplo, pensar os exercícios que eu vou trazer, propor aqui. Então, a gente tem lá com Basho o conceito de makoto, que seria verdade ou sinceridade. Esses conceitos todos vão ser subvertidos aqui no Ocidente, é uma grande confusão, uma apropriação desses valores, né? Até uma discussão, né, sobre como alguns autores brasileiros se apropriam desses dados, mas enfim. Então, o conceito de makoto e verdade e sinceridade estaria muito ligado a uma simplicidade da visão, de simplesmente olhar para as coisas da natureza. Os haikais são muito voltados à natureza, né, à observação da natureza. E isso é muito forte para o haikai, assim, né? A observação das estações, a observação das luzes que cada estação propõe e traz, né? A luz que cada estação apresenta, né? Outro conceito seria sei, que é a pureza, e outro o brilho, e shoku, que é caráter, correção espiritual e franqueza. Então, o haikai ele vai ser uma espécie de poema que traz esses elementos na descrição pontual e objetiva da natureza. Eu vou mais para frente eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Existem alguns outros valores que o haikai apresenta, mas eu não sei talvez qual é a melhor forma de trazer, se eu trago todos. Eu vou apresentar mais alguns. Vou apresentar aqui para vocês mais alguns conceitos que estão envolvidos com o haikai. O conceito de sabi, por exemplo, que traz um clima de solidão ou de calma na apreciação da natureza. O conceito de wabi, que também traz a ideia de solidão, mas uma solidão mais ligada à solidão do asceta, né? A solidão daquela pessoa que está muito ligada à espiritualidade e que se propõe a viver
uma experiência mística, uma experiência transcendente, né, que vai além da realidade imanente, né, a realidade concreta das coisas é superada por uma ideia espiritual, uma ideia elevada, né, entre aspas. Temos aqui também o conceito de karumi, que nos sugere simplicidade e um conteúdo sutil, né? Num aprofundamento disso, né, o Basho vai sugerir uma fuga do ego, uma fuga da opinião pessoal e uma visão livre para o mundo, né, uma visão livre para as coisas. O Haikai tem uma característica que é ser quase descritivo em alguns aspectos, né? Ele traz uma dimensão espiritual, uma dimensão transcendente, mas ao mesmo tempo ele traz uma dimensão que não é uma dimensão vazia, assim. É difícil explicar, né? A gente ocidental não consegue entender muito o conceito budista de agir sem agir, né? Só expressando aqui também que eu não tenho propriedade nenhuma para falar do budismo, né? Mas o que eu estou falando aqui é muito ligado à literatura, a essas formas poéticas, né, que se construíram a partir desses conceitos. Então, quem tiver dicas também, eu aceito essas contribuições. Aqui com o Haikai a gente tem toda uma ética estética, né, pensando sobre a vida. Aqui no Brasil a gente tem alguns nomes que trabalharam muito com isso e o Haikai se popularizou de uma maneira muito interessante, bastante a partir do trabalho de muitas pessoas, mas algumas mais emblemáticas são o Oswald de Andrade, né? O Oswald, quando utiliza a fórmula naquele poema emblemático, né? Amor, humor, isso é uma forma muito reduzida de dizer muita coisa, né? Quando ele aproxima amor de humor, ele está querendo dizer muitas coisas. Uma discussão difícil sobre o que é amor, sobre o que é se relacionar e o quanto isso tem de engraçado, né? O Haikai, ele tem uma coisa também muito sagaz, que é uma espécie de lida com o humor. O Paulo Leminski vai trazer isso de uma maneira muito acentuada, né? Confira, tudo que respira, conspira. E no caso do Leminski, as sonoridades vão estar muito ressaltadas, né? Ele vai sublinhar muito a questão da sonoridade, da rima, né? Não necessariamente, né? Podem ser rimas mais livres, mas essas rimas podem acontecer e trazem uma carga de humor mesmo, né? Quando as sonoridades provocam uma certa sensação bem-humorada em quem escuta esses poemas, né? Muito ligado a essa questão da vida asceta, né? Da vida religiosa, a gente vai ter um exemplo do Jacques Kerouac, que faz parte, né, de uma geração chamada geração Beat, uma geração de poetas que buscava muita inspiração nas poesias orientais, enfim. Aí agora, para apresentar esse conteúdo bem básico, muito superficial, digamos assim, mais uma tentativa aqui de dividir um pouco do conhecimento que eu carrego e que acredito ser muito especial na minha vida, porque é como eu me expresso, assim, a partir das artes que eu exerço, né? Eu queria sugerir alguns exercícios aqui. O primeiro deles seriam derivas poéticas, assim, como se dariam essas derivas poéticas, né? Se trata nada mais do que passeios em que a gente vai olhar para o mundo de uma maneira poética, e isso é um exercício. Então, eu sugiro, sei lá, que a gente vá para o centro da cidade, ou que a gente vá dar uma volta pela natureza, não sei se há alguma
cachoeira, algum quintal. Quintais são sempre ótimos. Para observar o mundo, assim, de uma maneira a deslocar esses significados, assim. Então, por exemplo, eu vou olhar que o tempo está nublando. Então, vou observar como as coisas, como as folhas reagem àquele acontecimento. Como as pessoas agem quando começa a chover. Os haikais têm muito uma coisa que é de traduzir as estações do ano, né? Então, sempre os haikais, os haikais mais tradicionais, eles podem ser que eles apresentem uma imagem estática. Então, por exemplo, uma montanha se relacionando com uma outra imagem ou um acontecimento, um fenômeno móvel, né? Não estático. Então, o vento passando por uma montanha e movendo as folhas. Isso sempre vai aparecer e isso pode ser uma boa observação para a gente. Então, o primeiro exercício que eu proponho é perceber essas sutilezas, esses movimentos, né? Essas coexistências. Num segundo exercício que eu proponho é justamente a produção de imagens. Podem ser feitas com celular, podem ser feitas com câmeras analógicas, como vocês preferirem, mas tentar encontrar, trazendo todos esses elementos, contraste, saturação, pensando muito no enquadramento, trazer tudo isso para o nosso olhar cotidiano, assim. Fazer uma espécie de elaboração do próprio olhar, para que aí a gente possa perceber no dia a dia essa poética, né, que não necessariamente é agradável. Se você caminha pelo centro de São Paulo ou pelo centro de grandes cidades, você vai observar o tempo todo o contraste entre a riqueza, né, gerada pelo capitalismo, e a falta dessa riqueza, né? Pessoas em condições de não acesso à comida, por exemplo. Isso é muito triste, mas observar esse contraste é muito importante, assim, né? Mais um ponto em que a observação e a poesia ela pode nos despertar, né? Nos sensibilizar para diversas questões da própria sociedade, acredito eu, né? E o terceiro momento seria, então, a terceira coisa que eu proponho é que, a partir dessas imagens produzidas, que a gente produza pequenos versos, pequenos poemas de até 3 versos, que dialoguem com essa situação. Eu escrevi um pequeno poema aqui, imaginei uma fotografia de uma praia, todo mundo animado, né? Infelizmente não fui para a praia fazer essa foto, mas não vejo a hora. E aí eu escrevi aqui para trazer como um exemplo. Brota entre as cores vivas e alegres da praia uma nuvem que chora. Porque aqui a gente tem uma brincadeira com contraste, né, de imaginar as cores e a alegria, os ruídos da praia, as pessoas, os ambulantes vendendo as coisas, né, os trabalhadores ambulantes, e também a alegria da praia, né? O verão ele traz aquela coisa de alegria, mas no meio de tudo isso, uma nuvem começa a chorar. Então, ou seja, começa uma chuva, há uma mudança de tempo, né? A praia continua ali, mas há uma mudança de tempo, de temperatura, uma temperatura de cor que estava mais quente, vai para tons mais cinzas, né? Então, brota entre as cores vivas e alegres da praia uma nuvem que chora. Então fica aqui esse exemplo como uma proposta, né, de exercício. E é isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído para os processos criativos de quem tem assistido. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.